Então é isso, pessoal. Muito boa noite para vocês. Hoje, dia 5 de novembro de 2025, mais uma live semanal da perícia, né, com a comunidade dos aglomerados. Quero fazer um agradecimento especial e deixar registrado aqui na gravação para todos aqueles que, durante a semana, ajudam aos demais lá no grupo do WhatsApp, respondendo dúvidas, né, que são dúvidas frequentes, ajudando na confecção do crachá, dizendo orientações, né, falando sobre o horário da live, o que é que vai rolar, qual é o conteúdo, explicando um pouquinho sobre os certificados. Então é isso, eu acho que a comunidade, o papel dela é esse, de tentar interagir. Antes do início de cada uma dessas lives, eu sempre faço a chamada dos aglomerados para saber a cidade, o estado, né, de onde vocês são, e a gente percebe aqui pessoas de norte a sul, de leste a oeste do Brasil participando, interagindo, e isso é muito positivo, tá? Hoje, no nosso encontro, nós vamos falar sobre análise do perfil de manchas de sangue, né? E aí esse encontro, essa parte da análise das manchas de sangue são divididas em duas partes. Hoje a gente vai ter a parte 1. O chat fica aqui aberto para que vocês possam falar, colocar as dúvidas de vocês, reclamar se ficar alguém com o microfone aberto, porque eu não consigo escutar no microfone aberto, porque eu deixo aqui meu áudio fechado, senão fica dando retorno e aí fica um eco, tá? Então, a gente vai continuar aqui e iniciar, né, nossa parte sobre a análise das manchas de sangue. As manchas de sangue, pessoal, nos ajudam demais nas perícias de locais de crimes. Desde quando a gente começou, né, e aí sempre como se fosse um livro grande da perícia, né? A gente abre toda semana um capítulo. Eles são camadas que se sobrepõem. Então, essas informações, quando a gente vai para o local, tá? Ela vai ficar... quando a gente chega no local, todas essas informações de tudo que a gente falou, desde o início, do acionamento, né, pelas operativas da polícia, da segurança pública, até a chegada, os registros fotográficos, tudo isso são camadas que a gente vai estudando separado, para ficar mais didático, mas que elas estão presentes simultaneamente. Então, as manchas de sangue é uma dessas camadas, e uma camada muito importante, porque a partir da análise dessas manchas de sangue, a gente vai ter agora materialidade suficiente para estabelecer a dinâmica dos acontecimentos e também, por muitas vezes, quando necessário, a autoria. Olha que coisa interessante. Dentro da perícia, quando a gente vai para uma cena de crimes, nós procuramos 3 pontos principais de apoio. Não entendi aqui porque mudou uma ordem aqui, alguém botou uma transmissão numa tela. Ó, acontece, tudo ao vivo, né? Quando a gente vai para uma cena de crime, nós temos 3 pilares principais que eu costumo falar aqui. Primeiro é a materialidade. A gente vai precisar fazer o registro dos acontecimentos. Então, a materialidade é o ponto inicial. Depois que a gente tiver a materialidade, nós vamos precisar tentar estabelecer a dinâmica dos acontecimentos. A dinâmica é a ordem. O que está acontecendo? Como foi que aconteceu? Quem veio de onde? Quem foi para onde? Dinâmica. E o último ponto chama-se a autoria. Então, esses são os 3 pilares principais quando a gente vai para uma cena de crimes fazer esse levantamento, essa averiguação do local. Então, as manchas de sangue, elas por si só, né, nós estamos falando nesse primeiro momento, as manchas visíveis, tá? Porque as manchas podem não estarem visíveis no primeiro momento e precisar fazer o uso de luminol, e aí já é uma outra parte, tá? Inclusive eu acho que a gente já falou sobre isso. Então, essas manchas, por si só, elas já correspondem à materialidade. A gente está mostrando, por A mais B, que existiam elementos, que existiram ali, que existiam naquele local, elementos da perícia. Esse é o primeiro ponto. A dinâmica vai ser porque as manchas de sangue, elas vão permitir, né, uma reprodução, tá? Em laboratório, eu posso ter ensaios laboratoriais que o que eu fizer no laboratório, ele se repete na vida real. Tá? Então, a gente vai conseguir fazer um entendimento sobre a logística, sobre, por exemplo, o tipo de instrumento, a presença ou não de algum objeto na cena que pode ter sido retirado ou não. Então, a gente tem
várias possibilidades, né, de onde veio aquele sangue, se era um sangue arterial, se era um sangue venoso. A gente vai conseguir ter todas essas possibilidades fazendo as análises das manchas de sangue. A gente vai poder saber se a vítima, quando iniciou aquele processo de sangramento, ela estava em pé, se ela estava sentada, se ela já estava deitada. Tudo isso através, olha que bacana, das manchas de sangue. A gente vai poder perceber se a pessoa estava correndo ou não, se ela estava andando devagarzinho, se ela parou em algum momento. Olha quantas possibilidades de entender a dinâmica, que é o segundo ponto, tá? Numa cena de crimes, a partir da análise das manchas de sangue. Isso é muito bacana. E a autoria, porque se a gente tiver mais de uma pessoa envolvida e lesionada e uma delas não estiver no local, nós vamos poder fazer uma coleta para estabelecer um perfil genético daquele indivíduo, podendo encontrar agora a autoria. A gente pode encontrar a autoria, inclusive, de outras formas. Caso, por exemplo, a pessoa tenha pego e tocou em algum lugar e ficou lá. Impressão digital. Já tivemos aula de papiloscopia. Então, olha que bacana. A própria impressão digital pode ficar como um decalque, como um carimbo, se tiver impregnado no sangue, ajudando a estabelecer a autoria. Então, as manchas de sangue são um capítulo à parte, que inclusive, quem aqui gosta de assistir, né, vai ter seriados como Dexter, que é fantástico, que tem um perito que ele é o analista das manchas de sangue, porque esse vestígio é muito relevante. No Brasil, a gente não tem uma especialidade desse tipo, por exemplo, alguém que fique somente com as partes de mancha de sangue. Não. O perito termina fazendo tudo. Existem treinamentos nos estados, tá? E aí, sem mais delongas, eu vou colocar aqui também a minha tela para a gente começar a conversar sobre isso, tá? Então, existem treinamentos, existem alguns cursos que, inclusive, podem ser reconhecidos por associações internacionais, mas para a atuação não há uma exigência para que os peritos, para que os colegas tenham esse curso. Nos próprios laudos periciais também não é obrigatório ter um capítulo que estude sobre as manchas de sangue. Às vezes está junto, né, com a parte da descrição, às vezes está na parte da análise técnica, então, às vezes está nos dois locais, e alguns colegas se separam e fazem um capítulo à parte, somente sobre a parte da dinâmica das manchas de sangue, tá bom? Então, hoje a gente vai falar aí um passo a passo para análise de manchas de sangue em cenas de crimes, deixar sempre claro no início que todo o conteúdo programático ele tem única e exclusiva finalidade educacional, didática, para a gente aprender, falar sobre perícia criminal. Não tem como falar sobre perícia criminal sem mostrar cenas de crimes e sem trabalhar com conteúdos sensíveis. Por quê? Porque a gente trabalha com a matéria, né? Homicídio, local de homicídio, local de morte violenta. Então, essas aulas, elas eram transmitidas através do YouTube, mas rotineiramente, devido a palavras como morte, sangue, suicídio, coisas desse tipo, terminam os algoritmos agora de inteligência artificial que estão acontecendo ao vivo ali também, acompanhando online, né, em time, eles terminam derrubando a nossa live. Então, nossas lives são feitas aqui em um ambiente fechado, privado, tá? Uma parte dessa live eu coloco no YouTube. Às vezes o YouTube restringe a idade, bota lá 18 anos. Às vezes o YouTube restringe trechos e aí a gente bota uns quadrados pretos em cima, tá? Para que não apareça uma determinada imagem, ou a gente tenta omitir determinadas palavras. Então, a gente coloca um pedacinho lá, mas esse vídeo integral também vai ficar disponível à parte para quem quiser. Quem quiser, no formato do resumo pago, tá? Toda live, todo encontro, né? A maioria que está aqui já participaram de outros encontros, sabe que gera um certificado solidário, um certificado gratuito. Ao final da live, eu disponibilizo um link no grupo do WhatsApp para que quem tiver participado vai ouvir a palavra-chave que eu vou falar em algum momento dessa live,
né? E aí, a partir dessa palavra-chave, vai clicar no link, colocar seu nome, colocar a palavra-chave e vai receber gratuitamente um certificado, certo? Então, até a 00:30 fica válido lá, você vai poder ter seu certificado gratuito tranquilamente. Passou desse horário, fica travado, não vai conseguir mais. Se quiser o certificado, ou se quiser os materiais da aula, o resumo, os slides e o vídeo em um lugar, em um ambiente que a gente sabe que não vai cair por causa dos conteúdos sensíveis, aí é só pagar uma taxinha de R$19,90 por Pix amanhã. Giovanni já libera tranquilamente. Se alguém tiver dificuldade no certificado, faz print, mostra o que está acontecendo, tudinho, faz um vídeo, que aí amanhã a gente resolve também, porque esses certificados gratuitos são de plataformas gratuitas. Então, pode, em algum momento, né, ter velocidade para produzir esse certificado um pouquinho lenta, tá? Então, é só tentar, muda o navegador, dá certo, tá? Mas eu quero deixar registrado que o ponto importante daqui não é o certificado. O certificado é importante para você levar na faculdade, ter para você, imprime, bota na parede, não tem problema. O certificado é um símbolo, mas o principal é o que está aqui, certo? O que ficou aqui na cabeça de vocês. Esse é a parte mais importante para mim, tá? Então, olha lá. Sejam todos muito bem-vindos. Essa aqui é uma das fotos dos cursos presenciais que a gente já tinha feito bastante aí por vários locais, né? E a referência principal termina sendo Dexter. Quem não assistiu e puder, assista, eu acho muito bacana a história, né? A história é, tipo, Dexter é um cara que trabalha só com a parte de análise de manchas de sangue e ele é psicopata, ele mata. Só que ele mata as pessoas, né? Ele foi direcionado para matar as pessoas que conseguiram fugir do sistema. Fugiu do sistema, ele faz a investigaçãozinha dele, conseguiu confirmar que o cara aquele cara lá, é o bandido mesmo, ele vai lá, mata o cara. E aí tá, né, até a figurinha aqui, ó, no desenho dele aqui, essa mão branca que não é dele, tá? Então, beleza. Para muitos aí, o caos, para mim, tudo faz sentido. A gente precisa separar esses pedaços para poder entender. Olha aí, uma galera bacana, isso aí foi lá em Recife, né? O meu amigo Camaleão está escondido por aqui, ó. Estou aqui, mais fácil encontrar, né? Não tem cabelo aqui, ó. Só procurar o carequinho que sou eu. E aqui está Daniel, perito Camaleão. Está aqui no meio escondidinho. Essa galera aqui de vários estados do Brasil, mas esse curso foi feito em Recife, tá? Quem sabe aí, em breve a gente faça outro, né? Bom, o importante das manchas de sangue é o seguinte, porque traz previsibilidade para a gente, né? Elas ajudam no formato do raciocínio lógico de como aconteceu, porque elas estabelecem padrões. Então, quando a origem de formação daquela mancha de sangue, né, acontece no laboratório, para que eu possa ter uma mesma na cena do crime, elas tiveram a mesma origem, porque elas vão dar match nesses padrões que elas apresentam, tá bom? Então, primeiramente, eu trouxe aqui, né, uma imagem que eu sempre mostro, de um local onde tem, visivelmente, manchas de sangue. E aí, a primeira pergunta que eu faço é: o que vocês conseguem enxergar aqui? Tá? O que vocês conseguem enxergar nessa cena do crime aqui, né? Bruna falou aqui uma das minhas séries favoritas, Dex. Beleza, legal. Igor, igual quando o Dex usa aqueles bonecos. É verdade. Deixa eu ver aqui. Pegada de sapato, Leandro, Bruna, Igor, as pegadas, certo. Mas aí, só pegada é um termo muito genérico, né? Veja só, aqui tem uma pegada de um calçado. Vocês conseguem ver aí? Vamos apertar os olhinhos aí, ó. Aqui a gente vê pegadas de pé, olha, descalço, de pessoas descalças, olha lá. Estão vendo? Pegadas de calçado, pegadas de pé, pegadas aqui mais clarinhas. Então, a gente está começando a observar que existe, possivelmente, já mais de uma pessoa se locomovendo aqui, né? Essas pegadas, elas foram fazendo transferência de materiais. Ela, em algum momento, se melou, né? Em uma poça, em algum local que